No aprendizado federado com Flower, para a gente fazer o treinamento dos modelos, a gente precisa de dois códigos separados, um para o servidor e um para o cliente. E esse código do cliente vai ser replicado em vários clientes. Então, vamos olhando aqui o código do servidor. Ele é bem simples. A gente precisa apenas importar a biblioteca Flower, definir o número de épocas globais que a gente vai executar, a porta do servidor, no caso aqui já é a porta padrão, o número de clientes que ele vai usar em cada rodada para fazer o ajuste do modelo e o número total de clientes que vão participar do aprendizado federado. E aqui eu estou informando também que para começar o aprendizado federado, ele precisa guardar o número total de clientes. Então ele só vai começar o aprendizado federado quando a gente tiver 3 clientes conectados. Aqui a gente está definindo a estratégia de agregação, que é como ele vai calcular os pesos. E basicamente a gente está usando a estratégia FED-AVG. A gente pode implementar outras estratégias de agregação, mas a FED-AVG é a comumente mais utilizada. E aqui a gente define, né, a quantidade de clientes que vão participar e as condições de início do treinamento. E para iniciar o código do servidor, né, a execução dele, a gente basicamente chama esse objeto Start Server e passa as configurações, né, necessárias, como o número de rodadas, o endereço do servidor e a estratégia de agregação, que faz parte desse objeto. O código do cliente, a gente vai ver aqui que a gente tem vários clientes, mas todos eles possuem o mesmo código. Vai ter também, a gente vai ter que importar o Flower, a gente importa o TensorFlow e basicamente a gente carrega os dados. Então cada cliente vai ter o seu próprio conjunto de dados. Aqui nesse caso a gente está usando no exemplo o Cipher10, que é um conjunto de dados de imagem. Então esse conjunto de dados ele tem uma dimensão que vai ser refletida na entrada da rede neural. Então aqui a gente tem o modelo que a gente está usando, no caso é a MobileNet V2, que já é implementada dentro da biblioteca Keras, que está dentro do import do TensorFlow. E a gente precisa informar aqui o formato de cada imagem que a gente está trabalhando. Então no caso, a gente tem imagens bem pequenas de 32 por 32, coloridas, ou seja, a gente tem 3 canais de cores, verde, vermelho e azul. E a gente precisa informar também a quantidade de classes aqui que esse conjunto de dados tem. Então, no caso, são 10 classes diferentes. E a inicialização do peso aqui está sendo aleatória. A gente poderia ter um modelo pré-treinado, mas a gente também pode treinar do zero. Então, esse weights none significa que ele está gerando um modelo com pesos completamente aleatórios. Por fim, a gente tem que compilar esse modelo, indicando quais são as métricas que a gente vai usar para avaliar o desempenho de classificação a cada rodada e treinar o modelo em si. Essa parte aqui está presente em todo treinamento de aprendizado de máquina em geral. Não necessariamente ela é específica do Flower. O que é específico do Flower é esta parte aqui, esse Cipher Client. Basicamente ele vai ter 3 métodos, é um objeto com 3 métodos bem simples. Ele vai ter um método que é para retornar os parâmetros, então ele basicamente acessa o modelo e retorna os parâmetros aqui do modelo. A gente tem um método para ajuste dos modelos, então quando o servidor selecionar esse cliente, ele passa os parâmetros do modelo atual. Então basicamente aqui ele ajusta o modelo que ele tem com os pesos do modelo global e aqui ele realiza as épocas locais. Nesse exemplo a gente tem uma época local e um batch size de 32 com 3 passos por época. E após fazer esse treinamento ele vai retornar esses parâmetros aqui para o servidor de agregação.
ele também tem uma etapa de avaliação do modelo. A avaliação também é feita de forma federada, então cada cliente executa esse código para, a partir dos pesos do modelo global, determinar a perda e a acurácia nos seus dados locais. E ele retorna esses resultados para o servidor. E por fim, a gente tem aqui a execução do cliente. Então, esse Start Client basicamente conecta o cliente na porta do servidor que a gente definiu. Esse daqui é o endereço padrão. E a gente vai fazer essa conexão com o nosso objeto que a gente definiu aqui em cima. Então agora a gente pode iniciar o servidor de aprendizado federado. Então aqui a gente já está aguardando a conexão dos clientes. E aqui eu criei o código de outros clientes que é exatamente o mesmo do cliente 1. A gente pode iniciar o cliente 1, cliente 2. E como vocês podem ver, eu só tenho 2 clientes conectados, ele ainda não inicializou. Mas quando eu conecto o cliente 3, o aprendizado federado vai começar. Então aqui o que ele está dizendo? Que o aprendizado federado começou e ele está fazendo uma amostra de 2 clientes para realizar o treinamento e ele tem 3 clientes conectados. E o aprendizado federado finalmente terminou após as 3 épocas globais. Aqui a gente tem como resultado as perdas de cada rodada, cada época global.